Olá, meus amados em Cristo Jesus. Eu venho mais uma vez, trazer, através desse vídeo, as verdades do Evangelho da Graça de Cristo para todos vocês. Meus amados em Cristo, é uma honra ter vocês comigo e que as bênçãos do Senhor Jesus estejam com vocês eternamente. Amém. Bom, antes de dar início ao nosso tema de hoje, eu quero que você vá lá e se inscreva no meu canal, tá? Inscreva-se no meu canal. Eu peço a vocês que façam isso, por favor, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho para que você veja as notificações dos próximos vídeos que eu estarei postando. Vamos relatar algo importante hoje sobre a Bíblia, né? A palavra de Deus, né? Que nos nossos dias de hoje tem havido muitas contradições, enganos e mentira por meio das religiões no mundo. Uma grande mentira também sobre o diabo e Satanás. Vamos relatar sobre isso hoje aqui, né? E em primeira mão, vamos falar sobre a origem, né, da Bíblia, como foi que foi escrita a Bíblia, quem foi que escreveu a Bíblia, certo? Primeiro a Bíblia hebraica, antes da Era Comum, né? Que antes do nascimento de Cristo, que foi entre do sétimo ao quarto ano, né, da era cristã, com seus 39 livros canônicos, a Bíblia hebraica, né, que tem os primeiros que são Pentateuco, certo? Que são Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, Levítico, né, que foi de 1000 a 400 anos, esses livros, como você pode ver, pode pesquisar também, né, que são os 5 primeiros livros de Moisés, da Torá, né, dos judeus, certo? E tem também os livros históricos, né, certo? Do século VI, que são de Josué, de Juízes, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis, os Salmos, que são outros, né? E Provérbios. E depois vem os proféticos, que é Amós, Osés, Isaías, Miqueias, Sofonia, Naum, Abacuque, Jeremias, Ezequias, Abdias, né, que existe, que não tem, mas tem que ter. E depois vem os outros que são Ageu, Zacarias, Malaquias, Jonas e Joel, que são livros alegóricos, né? Na verdade. Depois vem os livros escritos, né? Escritos, que foram escritos por eles. São Lamentações, o livro de Jó, também é um livro alegórico. Tem Ruth, Cânticos, 1º e 2º Crônicas, Êxodas, Neemias, Eclesiastes, Esté, Daniel. E os deuterocanônicos. Esses deuterocanônicos são os livros tirados da nossa Bíblia, que não tem na nossa Bíblia, mas na Bíblia judaica, na Bíblia ortodoxa hebraica, que é em hebraico, que foi escrita em hebraico, ela tem esses livros deuterocanônicos, né? Que foi tirado pela religião, que são o livro de Tobias, Eclesiásticos, Baruque, Macabeus, 1º e 2º Macabeus, Judite e o livro da sabedoria, que era esses que Jesus ensinava os judeus quando falava de mortos, quando falava de espíritos imundos, legião de demônios, né? Que era o livro de Macabeus, quando ele chegou lá em Gadara, naquela região de Roma, onde os povos adoravam muitos espíritos, né? Sacrificavam os porcos aos ídolos. Ali, eles adoravam mortos e amavam as coisas imundas e ocultas, né? Que está escritas nos livros de Macabeus, Tobias, que você não sabe hoje porque foi tirado da Bíblia, mas que existem. Por isso que quando você lê Jesus falando sobre os demônios, sobre que o espírito ele vagueia e quando volta traz 7 piores do que ele, né? Como está em Levítico, você já leu comigo em outro vídeo. Ele fala sobre este livro, que não é para nós, que não tem nada a ver com a graça. Tudo da lei de Moisés, tudo das seitas, né? Das seitas judaicas, como os fariseus, os saduceus, os essênios, né? Os essênios e os zelotes, que tinham essas manias, esses cultos pagãos, entende? Pois bem, isso aqui é a Bíblia hebraica, certo? Certo? Da lei de Moisés. Tem o Novo Testamento também. Só que o Novo Testamento dos judeus, ele foi escrito em ordem
cronológica, né? Que o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento, que é dos Paulinas, na Era Comum, foi 1 Tessalonicenses, entre 50 e 51, entre o ano 50 e o ano 51. Né? Seriam os primeiros. Só que na nossa Bíblia aqui, como ela foi reescrita pelos padres, eles colocaram numa ordem deles, não na ordem cronológica, né? Essa ordem aqui é errada. Essa Bíblia que você lê hoje, cheia de capítulos, versículos, é errada. Nós lemos porque é o que nós temos. Mas contém os livros originais, só que alguns errados, tirados alguns também, como eu já mostrei, né? Aqui no Novo Testamento, o primeiro livro é Mateus, quando na verdade não é Mateus. Aqui, em ordem cronológica dos hebreus, dos judeus, né? É o 1 Tessalonicenses de Paulo, certo? No Novo Testamento dessa nossa Bíblia, o último livro é o Apocalipse. Só que lá não é, né? Deles, dos judeus, o último livro do Novo Testamento é o 2 Pedro, escrito entre os anos 100 e anos 150. Que não foi Pedro quem escreveu, porque Pedro ele era analfabeto, certo? Bom, vamos analisar uma coisa aqui importante, né? Sobre o que nos ensinaram sobre diabo, demônio, Satanás, né? Como você pode ver que eles nos ensinaram de maneira errada. Porque, na verdade, existem muitos erros, amados, nas religiões hoje, né? Quando chamam as pessoas para aceitar Jesus de Nazaré como Senhor e Salvador, sendo que Jesus de Nazaré não é Senhor e nem Salvador de ninguém. Ele ficou na história. Ele é o Jesus histórico. O nosso Salvador hoje, Senhor, é o Cristo ressuscitado. O nosso Senhor que vive em nós, que nós não aceitamos Ele. É Ele quem está conosco. Foi Ele quem nos escolheu desde a fundação do mundo. Nós fomos eleitos por Ele. Não temos que aceitar Jesus cerrado. É o maior erro que tem da religião. A maioria dos evangélicos, eles vivem uma grande mentira adorando ao Jesus de Nazaré. Filho de Davi, o Cordeiro de Deus, Emanuel, Estrela da Manhã, Príncipe da Paz. Tudo isso, pessoal, são figuras, são profecias feitas a Ele, ao Messias, a Cristo, que viria e veio. E levou o seu povo no juízo do ano 70. Você precisa entender que os primeiros escritos da Bíblia, no Antigo Testamento, são os escritos proféticos. As profecias, como nós lemos em Mateus 11. Mateus 11, 13. Certo? Como nós lemos em Mateus 11, 13, que fala que a lei e os profetas duraram até João. Está aqui, Mateus 11, 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram e duraram até João Batista. Pronto, de João Batista para cá não tem mais lei e nem profeta. É a graça de Cristo, é o Evangelho de Cristo. Isso quer dizer que hoje não existe lei e nem profeta. Tudo da lei foi escrito até João Batista. Hoje o que existe é o Evangelho da graça de Cristo, que fala que não precisa mais sacrificar, como diz lá em Oséias 6,6, que eu já mostrei para vocês, né? Essa é a verdade que muitos não querem que você saiba. Amém? Mas vamos entender algo importante aqui, muito importante. O tempo em que os acontecimentos do Velho Testamento ocorreram, antes da Era Comum, que era a Era Antiga, foram há muitos séculos. Estamos na Era Moderna. Não tem como trazer as coisas que aconteceram lá na Era Antiga para hoje. É totalmente o contrário, é a contramão. É ridículo, não funciona. Eles dizem está escrito, mas nem tudo que está escrito é para nós, como eu já mostrei no outro vídeo. Você tem que entender para quem que está escrito, como foi escrito, que ano foi escrito, que época e como aconteceu. Não faz sentido hoje você pegar uma botija de azeite lá daquele século de Elias e querer que ela se multiplique
né, dentro de vasilhas, que nem dizem os pastores, né, nos seus templos enganadores. O que uma viúva fez, que multiplicou o azeite, naquela época, que usavam farinha para fazer bolo. Você vê alguém usando farinha fazendo bolo? Usando azeite aqui para poder ordenhar comida, para poder acender lamparinas, candeeiro? Não vê, cara. É tudo moderno, é diferente. Não entra na cabeça do ser humano. As coisas mudaram, a tecnologia avançou. Temos que nos renovar. Temos que nos transformar pela renovação da nossa mente e não do mundo. Entenda isso. Então eles usam isso, versículos soltos, para enganar você, como eu mostrei no outro vídeo. Entendeu? Porque na verdade, leia as epístolas de Paulo, meu amigo. Na era comum, Jesus de Nazaré pregava algumas passagens da Bíblia hebraica, que tem livros, né? Livros que tem livros, não dessa Bíblia aqui. Entenda uma coisa, não era esta Bíblia que Jesus usava, não. Era a Bíblia hebraica, que contém outros livros diferentes das seitas dos judeus. Aqui não tem, mas o que Jesus usava tinha. Não se pode viver hoje uma história antiga, porque não combina. A religião evangélica, a maioria, traz coisas lá do passado para viver hoje. Não tem como viver. Não tem como trazer à tona o que já aconteceu lá atrás, né? Você não pode querer que o Brasil seja pentacampeão hoje se ele já foi lá nos anos passados, né? Não tem como. É só história. Não pode mais ter hoje aquela princesa Isabel assinando a Lei Áurea, a libertação dos escravos, porque ela já escreveu há muitos anos atrás. Não existe mais hoje. Entende? É isso que eu quero explicar para você. E hoje, falando sobre a origem de Satanás, do diabo, histórias, né? Da Bíblia hebraica, conjunto de livros antigos. O nome Satã, em hebraico, é Satã. Então, Satana é do aramaico. E juntaram, traduziram Satã com Satana. Para o grego, diabolo, Satã juntaram, fez Satanás. Satanás quer dizer adversário, diabo, opositor, que são a mesma coisa. Diabo, Satanás, adversário, opositor, demônio, tudo é a mesma coisa, são metáforas. São ideologias, não são criaturas tiradas lá do tempo de Zeus, da mitologia grega, que havia Zeus e o Hades, que era o seu opositor, que era um chefe dos demônios no inferno, os infernus criados pelos gregos. Não, meu amigo, nada disso. Tudo isso aí é mitologia, é história, é fantasia. E a religião adotou isso aí. A religião, ela trouxe para dentro dos seus alçapões tudo isso para poder escravizar o povo. Para que você viva com medo desse inferno, desse diabo, desse Satanás, que não é criatura, de chifre, de rabo, com garfo, não é nada. Nada disso. Se você pesquisar sobre a mitologia grega, você vai ver que eles tinham esses ídolos, esses deuses gregos, né? Que faziam o povo sofrer. Deusa não sei de quê, deusa do amor, deusa da fertilidade, tudo isso existiu, mas como ídolos e não como criatura de verdade. Só fantasia. Entendeu? Então você precisa entender que desde a criação de tudo, era Deus quem se manifestava, fazendo tanto o bem como o mal. Nunca existiu uma criatura do mal, ou um ser maligno, como um diabo, ou um demônio fazendo o mal. Nunca existiu isso. O povo judeu, ele se comunicava por linguagem de figura, como eu já disse, como eu já falei, como eu já expliquei. E nessa linguagem eles desenhavam, eles faziam os desenhos, simbolizando um ataque de um monstro, de um demônio, de uma pessoa mal. E assim, o padre João Ferreira de Almeida traduziu essa Bíblia colocando esses nomes, demônio, diabo, Satanás, que na Bíblia antiga não tem. Não tem diabo, não tem Satanás nessa Bíblia antiga, não tem serpente, capeta, não. Na nossa tem porque ela é adulterada. Entenda isso.
Nunca existiu na história do judaísmo, rabino, um anjo caído que se rebelou contra o Altíssimo no céu, que virou Satanás, como diz a religião cristã, né, os católicos e os evangélicos. Você pode ver isso em Isaías, lá no aquele Lúcifer, lembra daquele Lúcifer que as igrejas falam aí? Que ele foi um anjo de luz que se rebelou lá no céu contra Deus, né? Ia fazer o trono dele acima de Deus e arrastou até essa parte dos anjos. Tudo é mentira. Aquele dragão que João fala em Apocalipse, que arrastou até essa parte das estrelas. Estrelas quer dizer pessoas boas, como eu já expliquei para as pessoas. Em Daniel fala, né, que a lua, o sol, as estrelas representavam as autoridades, os poderes. Como José, né, lá em Gênesis 37, José falou que sonhou que a lua, o sol e as estrelas se curvavam para ele. Quando o pai dele soube disso, falou o quê? O que foi que Jacó disse? Que é isso que tu está falando, rapaz? Tu quer dizer que eu e tua mãe e teus irmãos vamos se curvar para ti? Isso é linguagem de figura, meu amado. Linguagem de figura que eles se comunicavam. Jesus falou muito sobre isso. Então você não pode querer que isso seja de verdade. Não entra na cabeça de ninguém. Um demônio com 7 chifres, uma besta com 7 cabeças, um homem com olhos de fogo, com pés de bronze, com braços de ouro, diamante. Não existe isso. Tudo aquilo dali são alegorias, são fantasias, imaginação da mente de João. Ele escrevendo Apocalipse para as igrejas da Ásia, não para nós. Nunca foi. Como eu já mostrei no outro vídeo. Tá bom? Então aqui em Isaías vai falar sobre esse Lúcifer, que todos são enganados dizendo que é o Satanás, é o diabo, né? Que veio do céu, caiu, se rebelou contra Deus. Não pode. Deus é soberano. A palavra soberano abrange tudo. Quer dizer, é como uma grande luz que revela tudo que está escondido. Não tem como você fazer algo escondido de alguém que é soberano, porque ele sabe todas as coisas. Ele está em todo lugar. Então fica difícil de entender isso. Como é que Deus, sendo o criador de tudo, todo-poderoso, se deixa levar, ser enganado, traído por um ser que ele mesmo criou? Está errado. Vamos entender? Quem era Satanás? Quem era Lúcifer? Que fala aqui, ó. Eles não explicam para você. Eles leem só o versículo solto, mas eles não explicam para você o contexto da Bíblia, que é o certo. O contexto é assim, ó. O livramento de Israel. Aqui, Deus está dando um livramento para Israel, mostrando quem é o rei. Quem era o rei? Quem era? Porque o Senhor, Isaías 14, porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda colherá a Israel e os porá na sua própria terra. Deus falando para o povo de Israel. Não era para mim, não era para você. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares. E a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor. E cativarão aqueles que os cativaram e dominarão sobre os seus opressores. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu sofrimento e do teu pavor e da tua servidão com que te fizeram servir. Quer dizer, Deus aqui estava anunciando o livramento do povo dele, do rei de Babilônia. Porque esse Lúcifer, esse Satanás que descreve aqui em Isaías e lá em Ezequiel 28 e 27, não era um demônio, um Satanás, uma criatura, não. Eram os reis, os poderosos da época, que queriam ser como Deus. Eles se denominavam deuses. Eles queriam dizer, eles queriam mostrar, passar para o povo que eles eram um ser imortal. Eles queriam dizer que não morriam. Você deve ter visto até filmes que falam isso, né? Como você vê naquele filme de 300, os 300, quando aquele rei Xerxes, ele se denomina um deus sobre o povo, sobre as nações. Ele vem devastando tudo, conquistando terras, tribos, aldeias, reinos e nações com seu poder, achando que é como Deus. Ali era um demônio, ali era um Satanás, como metáfora. Porque Satanás e diabo quer dizer opositor, ele estava se opondo contra Deus, então é chamado de Satanás.
Entendeu? E ele dizia que era Deus, que ele não morria, que ele era imortal. Até aquele rei, né, que jogou a lança e o feriu, e ele viu sangue nele. Então, quer dizer, ele mostrou que era humano também, que era homem. Como vai dizer aqui, ó. O rei, então, proferirás este provérbio, Deus falando para o profeta Isaías, vai lá, fala esse provérbio para o rei de Babilônia, para o rei de Babilônia, e dirás, como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada, já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, aquele que feria aos povos com furor, com golpes incessantes, e que com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Era a destruição de Babilônia, do rei. Preste atenção. Já descansa, já está sossegada toda a terra. Rompem cantando, até as falhas se alegram sobre ti. E os cedros do Líbano, olha só, dizendo, desde que tu caíste, presta atenção, que os bonitos aí dizem das religiões evangélicas, que desde que tu caíste, a estrela da manhã, que era o diabo, que era Satanás, aqui é o rei de Babilônia. Eu estou lendo para você o contexto todinho da história, sem versículo solto, para você entender. Olha só, preste atenção, olha só, desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno, que aqui não é inferno, aqui quem botou foi João Ferreira de Almeida, esse inferno aqui, porque aqui é Hades, Geena, lugar dos mortos, sepultura, certo? Mas ele botou inferno para colocar medo nas pessoas. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda, quer dizer, ali estava preparada a morte para ele. A sepultura o esperava para ele ser enterrado. Entendeu? Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Quer dizer, todas as nações se levantaram contra ele quando viram que ele seria perseguido, morto e destruído o seu reino. Estes todos responderão e te dirão, tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós. Quer dizer, agora nós estamos sabendo que tu não é Deus, que tu é homem como nós, tu morre igual a nós, tu é semelhante a todos os humanos. Aqui era a destruição do rei de Babilônia, meu amado, não era Satanás nem demônio. Presta atenção. Já foi derrubada na sepultura, olha só, na sepultura, que é o mesmo inferno aqui, ó. Já foi derrubada na sepultura, que é o mesmo inferno, a tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Quer dizer, quando a pessoa entra, cai na sepultura, aquele corpo ali, os vermes comem. Os vermes, os bichos se apoderam dele e comem toda a carne, vira só o pó, como você já sabe. Olha o que diz aqui, ó, que é esse aqui que os bonitos aí mostram para as pessoas, colocando medo, dizendo que é o diabo que caiu do céu com seus anjos. Mentira. Estou mostrando para você que não é diabo, nem Satanás, nem Lúcifer, como uma criatura, como um anjo caído, não. Era o rei de Babilônia, ó. Como caíste desde o céu. Quando fala céu, amado, está falando do poder, das alturas. Quem está acima do povo. Porque o que está acima da terra é o céu. Então dá nome de céu. Linguagem de figura, como eu disse. Ó Lúcifer. Olha aí, amado. Lúcifer. Quer dizer, foi dado esse nome de Lúcifer como filho da luz, como iluminado, como mais belo. Filho da alva. Como fostes cortado por terra, tu que delimitavas as nações, tu que dominava as nações. E tu dizia no teu coração, olha só, ele dizia, o rei de Babilônia, dizia, não Satanás, eu subirei ao céu, quer dizer, eu ficarei bem alto, acima de todo mundo, acima das estrelas. Ele pensava com ele, né, que poderia ir até acima das estrelas, não no trono de Deus, não acima de Deus, o Todo-Poderoso, entenda. Olha só. De Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte.
subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. É assim que os reis da época, os imperadores, né? Os faraós se sentiam como se fosse o próprio Deus, igual ao Altíssimo. Eu sou igual a Deus, eu tenho poder sobre tudo, eu mando em tudo. Ninguém pode me deter, ninguém pode me matar. Era assim que eles pensavam. Entendeu? E sereis semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, à sepultura, ao mais profundo do abismo, o cemitério, o lugar dos mortos. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? É este o quê? Ele não fala que é este, o Satanás, o anjo caído, o anjo que caiu do céu, o Lúcifer, o caído, não. Não é, ele não fala aqui, ele fala o homem, quer dizer, aqui está falando de um homem, de um rei, o rei de Babilônia, que prendia o povo, que saqueava as nações, que escarnecia, que escravizava o povo sob o seu domínio e poderio. Ele era muito rico, muito poderoso e achava que era que nem Deus. Então, o que disseram para você, esses cães gulosos nos seus templos magníficos aí, que Lúcifer, que Satanás caiu do céu como um relâmpago, porque Jesus falou, não é esse aqui. Não é um diabo, uma criatura de cauda, de chifre, não. Que hoje vive reinando no mundo, que hoje vem matando, roubando, destruindo, nada disso. Aqui está falando do rei de Babilônia. Entenda o contexto da palavra. Entendeu? Entenda o que é que está escrito. Olha, e eles até citam a mensagem de Ezequiel, né? Quando fala que ele andava sobre as pedras preciosas, era o mais bonito no Éden, tu estava no Éden. Éden é um jardim, amado. Não é aquele paraíso que estava Adão e Eva, não. Porque tudo que é jardim é chamado de Éden. Entendeu? E quando você vê as pessoas falarem isso, como você já ouviu de muitos cães gulosos pregando sobre isso, é preciso que você entenda o contexto da palavra também. Entendeu? Você tem que ver o contexto da palavra também. Satanás, diabo, demônio, Lúcifer, que não era uma criatura, que não era um bicho de chifre. Entendeu? Você tem que entender isso. Porque você veja que eles postam até no Facebook, né? Eles postam no Facebook, nas redes sociais, no YouTube, vídeos, fotos, mensagens que mostram o diabo e Satanás, Lúcifer, como um anjo que se rebelou no céu, né? No reino. Se rebelou no reino de Todo-Poderoso e foi lançado lá do céu com milhares de demônios aqui para a terra. Como eu mostrei para você em Isaías agora. Para você ver. Como eu mostrei para você em Isaías. Que não é nada disso, meu amado. Eu mostrei para você. Não é nada disso. Aqui, ó. Não é nada disso, ó. Entendeu? Subirei às alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem falou isso? O rei de Babilônia. Não é Satanás, não é Lúcifer, não é demônio, que ele mostra nos vídeos aí. Tudo isso ali é mentira. É criação de Steven Spielberg. De quem faz filme, fantasia, coisa da Disney. Entendeu? Tudo isso é fantasia, amado. Como fazem os filmes para ganhar dinheiro. Entendeu? Mas tu é um homem, tá aqui, ó. Homem. Agora, o que era esse formoso, esse rico, poderoso? É porque na época, o que Deus mandou falar aqui, a mensagem do profeta, era contra o rei. Olha só. Em Ezequiel 27, vamos ler o contexto, para você entender. O que era? O que diz aqui no 28, ó. O que era, o que diz aqui no 28. Para você entender o que era aqui, ó. No 28, 18, né? Vamos ver aqui o que é que tem um 18, ó. Olha só. Tu eras o querubim. Aqui no 14, olha só o que diz. Ezequiel 18, 14. Ó. Tu eras o quê? O querubim. Ungido para cobrir e estabelecer. E te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estava no meio das pedras afegadas, andava. Perfeito era no teu caminho.
desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha só. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura e corrompeste, né, a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis e te pus para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades. Quer dizer, isso que é um homem. Era o rei de Tiro, o príncipe também de Tiro. Vou mostrar para você quem era esse homem poderoso. Ó. Aqui no início do 27 fala, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro. Aqui não é Lúcifer, não é Satanás, não é diabo, coisa nenhuma também. Foi enganação, tudo mentira, nunca mostraram para você a verdade, e eu estou mostrando hoje. E diz a Tiro, que habita nas estradas do mar e negocia com os povos. Ele era um negociante, ele vivia de negociar, de comprar, de trocar, de vender. Então ele tinha muito jardim, muita coisa bonita. Ele vivia recebendo aqueles mercadores que vinham de viagens e viagens. Muitos viajantes iam até ele para fazer negócios com coisas valiosas. Entendeu? Olha só. Negociava com os povos e muitas ilhas. Assim diz o Senhor Deus. Ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeita em formosura. Era o que ele dizia, que era o melhor, era o mais lindo, era o mais glorioso. No coração dos mares estão os teus termos. Os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os teus converses de faias de Seni. Trouxeram cedro do Líbano para te fazerem mastros. Quer dizer, fizeram até bandeira dele. O povo via as imagens dele. As estátuas, os postes ídolos. O homem era rico, poderoso, o rei. Então, aqui fala tudo sobre ele aqui, ó, que você pode ler na sua casa, o capítulo todinho para você entender a história. Entendeu? Todo mundo negociava com ele. Entende? E o Éden, que eles falam, estava no Éden. Mas o Éden é um jardim, amado. Tá aqui, ó. Não era aquele Éden lá de Adão e Eva. Não era o paraíso da Arábia e de todos os príncipes que dá. Eram mercadores ao teu serviço. Com cordeiros, carneiros, bodes, nessas coisas, eles negociavam contigo. Os mercadores de Sabá e Ramá eram os teus mercadores. Em todos os seus mais finos aromas, em toda a pedra preciosa e ouro, negociaram nas tuas feiras. Eles eram feirantes, muitas feiras como tem hoje. Arã e Cane e no Éden. Aqui está o Éden. Mas não é o jardim de Deus que Deus fez com Adão e Eva, o paraíso. É o jardim deles. Os mercadores de Sabá, Azul e Quilmade negociavam contigo no Éden, nesse jardim. Estes eram mercadores em roupas escolhidas, em pano de azul, bordados, riquezas, feiras. Tudo isso eles faziam, ó. Para você ver quem era esse aqui que eles dizem aí, que era Satanás, o diabo, o Lúcifer que caiu do céu, que não caiu do céu coisa nenhuma. E veio mais, e fala mais aqui, ó. No 28. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, que era um homem, o filho do rei, né? Assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus. Olha o que ele disse aqui. Era assim que eles faziam. Eles se achavam acima de todos como um Deus. E aqui Deus está mostrando a sua queda, a sua desgraça, que ele é homem, não diabo nem Satanás como criatura. Entenda isso. E nem anjo que caiu do céu, coisa nenhuma, isso é mentira. Não teve anjo se rebelando nos reinos de Deus, que Deus não pode permitir isso, porque ele é soberano. Isso não cabe, não tem como entender isso. Mas mostrei para você em Isaías 14, que era o rei de Babilônia, que queria fazer um trono como se fosse o próprio Deus sem ser, na terra. Não lá no reino de Deus, entenda isso. Entendeu? Eu sou Deus, sob a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Esse meio dos mares aqui é em ilhas, pessoal. Se achava poderoso. E não passas de quê? Vamos de novo? Olha só. Eu sou Deus, sob a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Mas Deus diz, e não passas de um homem. Tá aqui, é um homem, meu amado. Não está falando em criatura diabólica. É um ser de cauda de chifre com um garfo na mão, dominando o mundo, não. É um homem. Era um rei, era um filho do rei, o príncipe. E não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Eis que tu és mais sábio do que Daniel.
e não há segredo algum que te possas esconder de ti. Ele era inteligente, muito inteligente, riquíssimo. Negociava, ganhava muitas coisas. Entende? Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste para ti riquezas. O homem, o rei, né? E adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas. E elevaste o teu coração por causa da tua riqueza, porque ele era muito rico. Ele possuía muito ouro, muita prata, muitos animais e muitos escravos. Então ele se elevou, ele se engrandeceu. O orgulho, né? Porque você é orgulhoso, né? Você vê muito falar isso, né? Nesses templos religiosos. Porque se você é orgulhoso, você é como Satanás, Lúcifer, que foi orgulhoso lá no céu. E Deus o expulsou de lá por causa do seu orgulho. Ele perdeu a sua... Mentira, meu amado. Não era demônio nenhum orgulhoso. Era o homem. O homem sempre teve esse orgulho. Esse mal. Entendeu? Entendeu? Portanto, assim diz o Senhor Deus. Porquanto estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra as formosuras da tua sabedoria e mancharão o teu esplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos traspassados pelo meio dos mares. Quer dizer, Deus falou a morte dele, você vai morrer, meu amigo. Você é homem, você não é Deus como eu. As tuas riquezas, o teu ouro não vai te poupar, não vai te salvar, te proteger, porque virão muitos estrangeiros e vão traspassar você com espada. E tu vai descer a cova e já vai morrer. Como homem, e não como o diabo, Satanás, que nem guerra as nações, entende? Acaso dirás diante daquele que te matar, eu sou Deus? Tu vai poder dizer diante daqueles que vêm contra ti para te matar que você é Deus, sem você ser? Não tem como. Acaso tu dirás ainda diante daqueles que te matar, eu sou Deus? Porque tu és homem, tá aqui, ó, mas tu és homem. Não tá falando aqui, mas tu é Satanás. Mas tu é o Lúcifer, tu é o anjo que caiu do céu, tu é o bicho de cauda, não. Tu era um homem. Amado, leia a Bíblia com atenção, pelo amor de Cristo. Pare de ser enganado. Aqui está falando de um homem, o rei e o príncipe de Tiro. Não é Satanás, não é anjo caído, coisa nenhuma. Está aqui, tu és homem. E não Deus, na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiro, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Aqui. Veio a mim, de novo, a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta a lamentação sobre o rei de Tiro. Confira isso na sua Bíblia, em Ezequiel 27 e 28. Leia todinho para você entender. Estou passando para você o contexto dos versículos soltos que esses cães passam para você, que você não entende. Olha só. Filho do homem, levanta a lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura, estivesse no Éden. No Éden, que é esse Éden aqui, ó, do 23. Não é o paraíso, jardim de Deus. Tá aqui. Estivesse no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Porque os jardins que eram feitos entre os palácios eram chamados de Éden. Como foi chamado o jardim de Deus no paraíso. Jardim Éden, jardim de Deus. Entenda a Bíblia, tá bom? Entenda que ela foi adulterada e é preciso que você veja o contexto e a verdade da palavra, para não ser enganado. Olha só, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado, foram preparados. Quer dizer, quando ele nasceu, muitos povos vieram adorar. Com música, com cântaros. E trouxeram muitas joias, muitos ouro, porque era o filho de um rei. Quer dizer, era um príncipe glorioso, nascido em berço de ouro, né? Entendeu? Então ele ganhava muitos presentes, como diz aqui, ó. As pessoas vinham com seus tambores, seus pífaros, né? No dia em que ele foi criado.
Entendeu? Ele foi dado um nome de querubim, mas não é o querubim dos céus que voa, como os pastores dizem, não. Como você foi enganado. Tá vendo? Botava até vídeo, né, pra você ver. Tá vendo? Vamos mostrar aqui um vídeo. Quem era Lúcifer, o diabo hoje, que destrói as nações, que tem levado as pessoas pro inferno. Tudo mentira. E mostra aquele bichão vermelhão, com um chifrezão medonho. Eu era o melhor, era o mais bonito, e era precioso, e me achava formoso. Nada disso, meu amado. Eu comi muito desse reggae, eu engoli isso muito, hoje eu não engulo mais. Hoje eu estou livre, liberto destes males pela graça de Cristo. Hoje eu tenho os olhos iluminados pelo Evangelho de Cristo, como você também vai ter. Ali tudo é filme, é ilusão, é vídeo, e você fica ali, ó, ai meu Deus, é o diabo mesmo, é o Satanás. Ai meu Deus, o que é que eu faço? Nada disso, meu amado. É ilusão, é criação desses diretores de filmes. Entenda isso. O que mais tem aí é filme de demônio, filme de diabo, filme de inferno, filme de Satanás. Tudo criado pela imaginação do homem, da religião, da mitologia grega. Que foi implantada, infelizmente é até incrível você ver isso. Eu fico até pensando, meu Deus, como é que essas igrejas evangélicas, que se dizem viver a graça de Cristo, e trazem essas imundícias para dentro das suas chamadas igrejas, para enganar os filhos de Deus. Como é que pode, meu amado? Você trazer uma fantasia dessa, uma imundícia dessa criada pelo homem, para dentro da comunhão de Cristo, está errado. Cristo não se aproveita disso. Cristo, o Senhor ressuscitado, não traz esses males sobre os seus filhos, essa enganação. Ele não é palhaço, ele não é ator para ficar contracenando, trazendo seus diretores de filme. Ele não é cineasta, meu amado. Cristo é vida, é revelação, é paz, é graça, é amor. Ele quer o melhor para você. Ele jamais vai trazer um opressor desse, ele jamais vai criar uma criatura dessa para ficar perseguindo seus filhos, que ele não possa vencer. Que mal é esse? Que conversa é essa? Ele criou tudo. Ele criou tudo. Tudo foi ele que fez, como eu já mostrei em outro vídeo. Ele criou tudo, o mal, o bem, a paz, a alegria, tudo ele fez. Entendeu? E diz aqui, ó, tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogadas, andava. Perfeito eras no teus caminhos. Desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Qual foi a iniquidade que foi achada no rei de Tiro? Que não era Lúcifer, nem anjo caído que veio do céu. Essa iniquidade era o orgulho. Foi o erro dele, o pecado dele. O orgulho, a soberba, a ganância, a avareza. De querer ser melhor do que todo mundo, de pisar as nações. E Deus viu isso e o destruiu. Por isso Deus o destruiu. Entendeu? Mostrando para todo mundo que ele era um homem e não Deus. Entendeu? Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência. De violência. E pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras ofegadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. E eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, e em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Amém, amado? É esse o Satanás, o anjo caído que se rebelou no reino de Deus e trouxe até essa parte dos anjos para a terra como demônio? Não é não, amado. Você leu comigo. Você leu comigo Ezequiel 27, 28 e Isaías 14, do 1 ao 18. Leia tudo e entenda. Pare de ser enganado. Entenda o que é diabo, o que é Satanás, o que é demônio, o que é Lúcifer. São metáforas. São metáforas, são coisas criadas pela imaginação do homem e que deram luz a uma criatura que não existe. Não, você não acha na Bíblia aqui mencionando diabo, Satanás e demônio como se fosse uma criatura vermelha de chifre, não. A criatura vermelha de chifre que João fala em Apocalipse é uma linguagem de figura
ele mostrando a ira e a desgraça do rei Herodes e do imperador Nero, Vespasiano e seu filho Tito, general. Tá bom? E eu vou explicar mais ainda para vocês em outro vídeo, amado. E eu espero que vocês tenham entendido. E mais uma vez eu digo, parem de ser enganado. Cristo quer o melhor para você. Debaixo da sua graça, como estamos hoje, somos mais do que vencedores. Muito obrigado por tudo.